Boa tarde, turminha, tudo bem? Hoje iremos ter uma aula de ciências sociais. Nós vamos continuar da semana passada, que nós falamos sobre diversidade cultural. O que é diversidade cultural? A diversidade cultural é tudo que o pessoal de fora do Brasil trouxe para nós. Como nós temos diversidade cultural dos índios que trouxeram, que já tinham aqui, né? Perdão. Os portugueses, os italianos, alemães, japoneses. Então, os africanos, que foram os escravos. Então, tudo que foi a cultura deles que foi implantada na nossa. Então, muitas coisas. A linguagem, os costumes, que mais? Valores morais, mitos, religiões, artes, crenças, hábitos, as vestimentas. Então, tudo que foi incorporado à nossa cultura de outros países se chama diversidade cultural. E aqui no Brasil tem uma diversidade cultural muito grande, muito variada. Por quê? Porque foi inúmeros países que vieram para cá, inúmeros países que vieram para cá, que trouxeram para nós essas culturas deles, esses hábitos, tudo deles, comidas, tudo certinho. Então nós falamos um pouquinho, ó. Nós falamos das pinturas indígenas, o acarajé, que todo mundo pensa que é da Bahia, mas ele é de origem africana, a capoeira, a comida japonesa, que mais? Os brinquedos, o bambolê, as petecas, que tem origem indígena e africana. Então, tem as palavras também. Muitas palavras têm origem, de outra origem, e a gente pensa que é portuguesa, mas entrou no nosso dicionário português. Como aqui, ó, teve um exemplo da lagartixa. Aqui ela é conhecida como lagartixa, mas dependendo em outras regiões do Brasil, ela é conhecida como osgas. Olha que nome interessante. A mandioca tem um lugar que ela é conhecida como aipim. Então aí vai o pão. Aqui a gente pede pãozinho, tem lugar que é filezinho. E assim vai, certinho? Então, na página 282, leia a reportagem. Filme cearense com legendas vira fenômeno de bilheteria. A comédia Sino Hollywood do cearense Halder Gomes tornou-se um fenômeno de bilheteria. E nem mesmo precisou estrear em São Paulo e Rio, os maiores circuitos do cinema do Brasil. Segundo os números do filme B, um portal que analisa o mercado cinematográfico brasileiro, o filme Cine Hollywood atraiu cerca de 23 mil pessoas no fim de semana de estreia, em apenas 10 salas do Ceará. Olha que interessante. Com isso, alcançou a maior média de público do período no Brasil, 2.293 espectadores por sala, contra 961 de Os Smurfs 2, campeão de renda geral e segundo lugar na média. O filme é falado em cearense e legendado em português para facilitar o entendimento do público. Ainda é cedo para medir o tamanho do seu sucesso, mas os especialistas afirmam estar diante de uma produção fora do comum. O filme é um fenômeno, nunca vi algo parecido, mas a extensão do sucesso ninguém sabe dizer. Os exibidores acham que ele pode chegar a 500 mil espectadores, afirma Paulo Sérgio Almeida, diretor do filme B. Ainda é previsto ver como ele será vendido no resto do mundo. Então, pessoal, é uma curiosidade. Ele é feito em cearense, na língua cearense, que é uma língua que tem muito sotaque, muito diferente, palavras muito diferentes das nossas. Aí, agora, responda ao que se pede. Segundo o texto, o filme é falado em cearense. Com isso, pode ser explicado, já que em nosso país falamos o português. Então, o que vocês vão falar?
Aqui existe o quê? Uma diversidade linguística por regiões. É diferente a linguagem em todas as regiões. Cada região tem seu sotaque, tem suas palavras e assim por diante. Agora, na letrinha B, pesquise algumas palavras que fazem parte da cultura de algumas regiões, como Rio Grande do Sul, região sul, Ceará, região nordeste e outras regiões do país. Isso daí, pessoal, vocês vão pesquisar no celular ou perguntar para a mamãe alguma palavra que num lugar fala uma coisa, mas em outro lugar é outra. Por exemplo, aqui, ó, prenda. É mulher do gaúcho. Tchê. Ô pessoa, ô cara, ele falou tchê. Você vai falar assim, aquela pessoa é tchê. Melena, cabelo. E a mandioca, o aipim. Certinho? No Ceará, aperrear, perturbar. Aquela pessoa tá me aperreando, ela tá me perturbando. Abrir é ligar. Ou, abre a luz, quer dizer, liga a luz. Quengo. Ai, tô com uma dor no meu quengo, na cabeça. Olha cada palavra. Dar pitaco. Emitir opinião. Ah, sai daí, não vem dar pitaco na conversa dos outros, não vem dar opinião na conversa dos outros. Então, vocês vão estar escrevendo a palavra e o que ela significa. Vocês podem estar pesquisando no celular, perguntando para a mamãe se ela conhece alguma palavra que num lugar é uma coisa e em outro lugar tem outro significado, certinho? Aí no exercício 2, por que podemos afirmar que o Brasil possui diversidade cultural? Por quê, pessoal? A tia estava explicando agora há pouco. Vocês lembraram o texto? Por quê? Por que foi a diversidade cultural no Brasil? Por quê? Por que ela foi implantada? Quem trouxe? Por que trouxeram? Essas coisas. No exercício 3, além de indígenas, portugueses e africanos, outros povos colaboraram para a formação cultural brasileira. Cite algum deles. Além desses, do indígena, do português e africano, o que tem mais aqui no Brasil? Tem italiano, tem alemão, tem japonês, tem holandês, tem francês, tem quase todo mundo aqui dentro do Brasil. Certinho, turminha? Virando a página, no exercício 4, o Brasil possui uma importante característica cultural, que é... Aí vocês vão assinalar qual que é a característica cultural importante no Brasil. Letrinha A, B, C ou D. E aqui na 284, no exercício 5, por meio de um desenho, representa a diversidade cultural. Vocês podem estar desenhando o que foi implantado aqui. Alguma brincadeira, alguma comida, alguma vestimenta diferente, sabe? Que tem origem africana, alemã, italiana. É isso, certinho, turminha? Então, isso foi mais um pouquinho de diversidade cultural no Brasil. Então, a gente termina hoje a diversidade cultural no Brasil. Certinho? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a tia, que a tia vai estar aqui. Pode perguntar, pode ligar, certinho?